Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Bem, hoje eu vou falar de um assunto um tanto quanto delicado. O tema é: falo tudo o que penso mesmo. É natural encontrarmos alguém dizer essas frases, não é mesmo? Quem nunca ouviu falar ou já falou? Ah, eu falo tudo o que eu penso mesmo, não tô nem aí, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha, me deixa. Mas você sabia que falar tudo o que se pensa acarreta consequências? Talvez o seu primeiro pensamento pode ser: ah, tô nem aí. Não me afeta em nada, falo mesmo. Quem não quiser ouvir, que saia de perto. Mas não pense assim, porque na verdade não é legal porque você acaba cedo ou tarde entristecendo ou aborrecendo alguém. Cada pessoa tem um ponto de vista e uma forma de interpretar as coisas. Esse é um dos motivos que nós devemos ter cuidado ao falar. Por exemplo, às vezes você fala A e a pessoa entende B. Trazendo para os dias de hoje, por exemplo, você escreve em uma rede social algo, só que quem está lendo está entendendo totalmente diferente daquilo que você está realmente querendo dizer. Pode até ser que você tenha aquela vontade de dar aquela resposta às vezes, porque alguém te perturbou e tal. Aí veio assim aquela vontade de responder, mas para, conta até 1000 se for necessário. Mas espera, deixa aquele nervoso passar, se acalma, sai de perto daquela pessoa, mas se controle naquele momento, porque a gente precisa ter domínio próprio. Porque se nós não tivermos autocontrole, podem acarretar problemas drásticos que são capazes de perdurar por uma vida toda. Eu já presenciei brigas que começaram por causa de palavras mal colocadas, mal entendidos, que quase acabaram em morte. Então, vamos dar valor ao silêncio, porque a pessoa que está te atacando, ela de fato está querendo que você se irrite. Mas se você silenciar, além de você estar mantendo a sua integridade espiritual e até mesmo física, você vai deixar aquela pessoa na dúvida, sem saber se ela conseguiu te irritar ou não, coisa que ela tentou fazer e aparentemente não conseguiu. Mas depois que a poeira baixar, você vai rever seus conceitos sobre aquela pessoa, se realmente vale a pena estar próximo dela ou não. Crie estratégias para sair do ambiente ou, como disse, sair de perto da pessoa. Um outro exemplo é, em alguma rede social acontece muito, né? Essas coisas de indireta e tal. Aí a pessoa pede amizade, você aceita, e o que acontece? Aquela pessoa nem é tua amiga, é uma conhecida, aí você, por educação, adiciona. Mas aquela pessoa não fala nada com você. Ela está ali praticamente assim de espiã, querendo saber tudo da sua vida. Aí, de um dia para o outro, a pessoa acorda mal, aquela inveja que ela tem dentro de si aparece, a máscara cai. Não é que aquela pessoa mudou com você, mas sim porque ela nunca foi sua amiga de verdade. E aí começam as indiretas. E o que você vai fazer nesse momento? Vai começar a colocar indiretas também para poder responder à altura? Para colocar aquela pessoa no seu devido lugar? Não. Você vai fazer o quê? Excluir ou bloquear. Porque, na verdade, nós não temos que julgar, lógico, mas pensar se por acaso a gente aproximando aquela pessoa da gente, mesmo que seja apenas por rede social, o que de bom ou de ruim ela poderia trazer para a gente? Será que ela iria somar ou será que ela iria diminuir? Porque todos nós temos uma bagagem. Então, o correto é avaliar e ver se vale a pena ou não
para poder assim evitarmos problemas futuros. Porque rede social tem o quê? Palavras vindas do coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que você puder evitar, faça-o para o seu bem. Excluindo ou não adicionando, você vai evitar ter que utilizar palavras nas quais você não teria necessidade de falar e nem de passar por aquela situação se antes tivesse pensado e avaliado. Não tem essa de, palavras o vento leva. Palavras são como uma árvore frutífera, que quando chega no momento certo, o fruto nasce. Mas nem sempre nascem frutos bons. Vai nascer um fruto ruim, porque vai surgir uma mágoa, uma tristeza profunda. E às vezes nem mesmo um pedido de desculpas, de perdão, vai fazer aquela pessoa te amar e te considerar da mesma forma, porque você falou demais. Porque às vezes o erro é seu. Às vezes o erro não é nem da outra pessoa, porque você fala o que você pensa. Fala tudo que vem na sua cabeça. Vira e mexe, você joga as coisas na cara do outro. Às vezes, nós temos que passar um zíper na nossa boca. Mas um zíper, ele se fecha sozinho? Não. Assim é a sua boca. Você que precisa tomar a atitude de fechá-la na hora certa. Um outro exemplo que eu vou citar é: vem alguém te visitar. Aí você tem um filho, né, que está um pouquinho acima do peso, e a pessoa fala: Nossa, mas fulaninho tá gordinho, hein? Tem que emagrecer. Botar para correr, nadar, jogar vôlei, futebol, sei lá, qualquer coisa. Mas não dá para ficar assim. Aquela pessoa pode até estar tentando alertar os pais, mas de repente a criança está perto e ouve tudo. E ela acaba se sentindo a pior das criaturas. Aí, ela já não quer comer mais normalmente. Já teve casos que pessoas ficaram com anorexia depois que ouviram tais coisas. Então, tenha cuidado ao falar, como falar e quando falar. E a pessoa que passou a ficar doente ou de espírito abatido por causa do que ouviu, acaba guardando aquele sentimento ruim por muito tempo, por causa de uma palavra. E a outra pessoa vai embora e não sabe, mas acabou de fazer um grande mal para alguém. Você não deve estragar o dia de ninguém com opiniões e palavras, assim como você não gostaria que o seu fosse estragado. Porque cada ação, uma reação. E às vezes, a reação pode não ser visível. Aquela pessoa pode até não te responder à altura, mas querendo ou não, ela vai acabar guardando aquilo dentro do coração. Isso pode se tornar uma mágoa e lá na frente pode trazer consequências drásticas, acarretando, por exemplo, sintomas de depressão, baixa estima. Uma palavra tem um peso muito grande. Outro exemplo, você que é mãe de um adolescente, por exemplo, aí você fala assim: filha, filho, vai lá lavar a louça. Aí a filha ou filho vai e fala: tá, mãe, já vou, peraí, tô indo. E nunca vai. Aí a filha demora ou o filho demora pra caramba. Aí vem a mãe novamente e fala: Credineuza, Juris Cleison, vambora, já falei pra você lavar a louça. Aí o jovem, se achando na razão, fala: Ah, mãe, tá chata pra caramba, hein? Poxa, já falei que eu já vou. Tô aqui ocupadona fazendo nada, eu, hein? Depois que eu acabar eu vou. Não já falei que eu já vou? Então, chatice. Agora me diz, como a mãe desse adolescente iria ficar? Com certeza aborrecida e triste. Por isso, comece a entender que suas palavras e atitudes interferem diretamente ao outro. Pense agora o que está saindo da sua boca. Será que são coisas boas ou ruins? Tem uma frase que diz assim:
Se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor ao silêncio. É verdade, porque a palavra tem o poder de construir ou destruir, somar ou diminuir, de fazer ir em frente ou regredir. A palavra é capaz de dar vida ou acabar com uma, fazer nascer uma ferida que não se vê. E se você não gostaria que alguém falasse coisas ruins para com você, então se ponha no lugar do outro, que aí você vai sentir. Você não deve estragar o dia de ninguém com palavras ou opiniões, assim como você não suportaria que o seu fosse estragado. Se alguém, por exemplo, fala uma palavra dura com você, como você se sentiria? Tipo isso assim: ai, acabou com o meu dia. Então, reveja os seus conceitos, por isso não seja inconsequente. Silenciando, você não vai ferir ninguém e também não vai se ferir. Sei que não é fácil, mas também não é impossível. Evite certos falatórios inúteis, porque eu também falava tudo o que eu pensava. Mas parecia que às vezes, quando eu falava, parecia que eu estava dirigindo um carro, por exemplo. Só que eu acabava acelerando demais e batia. Mas quando eu percebi que deveria dirigir melhor para não ocorrer acidentes e machucar pessoas, eu passei a dirigir com mais cautela, ou seja, vinha aquela vontade de falar e eu pisava no freio. E eu percebi que foi a melhor coisa a ser feita. Então, comece você também a pisar no freio. Porque quando falamos demais, magoamos muitas pessoas. Eu tinha aquele sincericídio, mas até eu aprender isso demorou e muito. Mas alguém indiretamente falou assim: tem gente que é sincera demais, fala tudo o que pensa. E quem foi que disse que tem que ser assim? Sabe, naquela hora, aquilo me tocou profundamente. E eu guardei aquilo para mim até hoje. E eu carrego como um grande aprendizado. E essa experiência quero passar para vocês também, porque você pode ser uma pessoa dessa que precisa ouvir isso. E eu não te conheço. Então você não vai poder dizer assim que eu estou te julgando, porque talvez a aceitação do conselho não seria o mesmo. Você iria ficar na defensiva. Também tem as brincadeiras de mau gosto, que fazem a pessoa passar vergonha e, em certos momentos, são desnecessárias. Você pode até estar sendo engraçado, mas na verdade aquela brincadeira está afetando a outra, que não está gostando da sua brincadeira. Há tempo para tudo. Nem toda hora é hora de brincar, nem toda hora é hora de zoar. Às vezes, você pode brincar com o outro, mas só entre vocês. Mas não há necessidade de fazer aquela pessoa passar vergonha com certos tipos de brincadeiras. A não ser que você esteja em um momento descontraído. Aí é diferente, onde todos estão na mesma vibe. Do contrário, é melhor evitar certas atitudes ou falatórios, porque senão você acaba criando uma situação constrangedora, onde todos vão rir. Você vai conseguir, mas a outra pessoa vai se aborrecer. Você não precisa querer aparecer em tudo que você fala. Faça uma experiência, procure se calar um pouco mais, porque muitas vezes, por causa do que falamos, acabamos criando problemas maiores do que se estivéssemos ficado em silêncio. Porque se, por exemplo, alguém veio te atingir com alguma palavra, aí você pensa assim: ah, fala o que quer, escuta o que não quer, né? Comigo o buraco é mais embaixo. Não tem essa não, é toma lá da cá. Não. Nós não podemos mandar na atitude de ninguém, mas podemos dominar as nossas, e isso inclui o nosso falar. Porque você não pode depender da educação do outro para que você tenha. Ou você quer ser escravo das atitudes alheias?
porque a maior força não está no braço, mas sim em dominar a si próprio. Não vale a pena rebater, porque a sua integridade espiritual é a mais importante. Tem também aquela frase assim: para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Mas vamos pensar, será que é realmente necessário a gente ficar criando inimigos por dizer tudo o que pensamos? Um dia a gente fere e no outro seremos feridos. Aquilo que se dá se recebe. Então, eu peguei essa frase para mim, que eu gosto muito, que é: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Então, procure pensar antes de sair falando qualquer coisa, porque nem tudo o que pensamos devemos falar. Se você vive tacando pedra, se você vive criticando, se você vive fazendo alguém chorar, tá na hora de parar e ver se isso não precisa de uma mudança. Nem sempre os outros são os errados. Às vezes, você é o errado e você não consegue, não está conseguindo enxergar isso. Abre essa visão, avalie-se nesse momento. Olhe ao seu redor e veja como as pessoas se sentem quando você abre a boca. Você só vai sentir o peso das palavras quando se colocar no lugar do ouvinte. Sabe aquelas vezes que alguém te feriu com palavras? Doeu, não doeu? Então, não faça o mesmo. Falar com grosseria, falar aos berros e falar tudo o que pensa vão te acarretar problemas que podem ser evitados se você se calar. Imagine uma chaleira. Aí a água começa a ferver e o vapor começa a passar pelo bico, a subir. Esse vapor é a sua vontade de falar, tudo que está engasgado na sua garganta. E quanto mais ferve, mais vapor sai. Mas quando você vê que a água ferveu, você vai lá e apaga o fogo, porque aos poucos o vapor vai se estabilizando, ou seja, aquela vontade de falar vai passar. Porque, por exemplo, quando se está em grupo, é natural falar um pouco além, porque o ser humano tem essa queda de mudar quando se está em grupo. Aí começa a vomitar um monte de besteiras. Mas qual a necessidade disso? O que você vai estar ganhando com isso? É status o que você quer? É ser engraçada ou engraçado da situação? Você vai ser o mais descolado, o mais despojado do grupo, é isso? É isso que é mais importante para você? Você prefere pisar nos outros com palavras para se sentir o máximo? Não tem necessidade de praticar o sincericídio. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo, porque vai doer no seu íntimo. Mas pensa comigo, a verdade liberta. E até quando dá para viver enganado? Achando que falando tudo que vem à cabeça é legal. Falando ou fazendo as outras pessoas sofrerem, se entristecerem ou se irritarem. E será que não seria bom você ficar livre disso, hein? O que você acha? Dessa vontade maior de que é a de falar, dar a sua opinião em tudo. Nós temos que ter opinião para tudo, mas nem sempre devemos opinar. Anota aí, minha frase, hein, meu bem? Beijo. Brincadeira, gente. É minha frase, mas tudo bem, é brincadeira. Eu prefiro acreditar que mesmo que um dia que você já fez isso, ou se ainda faz, esse vídeo foi um alerta para você e te fez sentir na pele a dor do próximo, do ouvinte,
e que você vai fazer de tudo para mudar esses hábitos. Porque somos seres humanos, temos erros e falhas, mas também temos valores e o direito de poder mudar. Nós não precisamos ser os mesmos todos os dias. A vida é um aprendizado, ninguém nasce sabendo, e o aprendizado é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Como eu disse, eu falava tudo o que eu pensava, mas para mim era extremamente normal. Mas eu comecei a enxergar que aquilo era errado. Graças a Deus eu consegui abrir os meus olhos. E um segredo meu é quando me vem a vontade de falar tudo o que eu penso, eu peço a Deus ajuda naquele momento. E assim eu consigo ser forte para vencer a mim mesma. Não sei se você crê nisso, mas essa é minha fé, e é isso que eu faço. Então, a suma é: o que você não quer que te digam, não diga para o seu próximo. E como você vai suportar ou superar isso? Vencendo a si mesmo, com o pensamento de que, se eu consigo, você também é capaz de conseguir. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, dê um likezinho, se inscreva no canal e até o próximo tema, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.